do Facebook, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer mais uma transmissão online, mais uma palestra virtual. Obrigado a todos que a gente entre na sua casa. Então, nosso muito boa noite. Aqueles que vão assistir esta palestra depois, num outro momento, o nosso bom dia, o nossa boa tarde, né? A nossa boa tarde e o nosso boa noite também para todos assistir a nossa palestra num segundo momento, numa outra oportunidade. Então, para deixar registrado que eu já falei oi, seja bem-vindo, Henry e Elaine, boa noite para vocês, né? Porque para deixar registrado que eu falei oi para vocês nesta noite. Seja bem-vindo, Maria de Fátima Santos Lima, nosso muito boa noite também a todos vocês e a todos que estão se conectando aqui. Então, deixa eu trazer o nosso convidado de hoje aqui para a nossa tela. Estamos aqui com o Sérgio Tadeu aqui já. Olha só, Sérgio, chegamos. Olá, tudo bem, Wellington? Tudo bem, querido. Obrigado aí por mais esta oportunidade de te ouvir e a todos que estão se conectando conosco também, o nosso muito boa noite. Vamos elevando então os nossos pensamentos a Deus neste momento, pedindo que a espiritualidade nos ilumine, que a espiritualidade nos ampare hoje e sempre, que ela ilumine o nosso palestrante para que as suas palavras possam ser bálsamos no nosso coração, no nosso pensamento na noite de hoje. Vamos pedindo também neste momento por todas as pessoas que precisam de uma oração, precisam de uma prece, colocando nas missões todos os profissionais que estão nas linhas de frente neste momento, os trabalhos essenciais, pedindo pelos motoboys, pelos entregadores, pelos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais da saúde, equipe de limpeza, equipe de vigilância e todos que estão ali cuidando da saúde de algum ente querido. Vamos pedindo também por todas as vibrações apresentadas ao longo do dia, na nossa página no Facebook, no nosso grupo do WhatsApp ou na nossa página no Instagram. E com a prece que o nosso mestre nos ensinou, a gente abre os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então eu vou deixar aqui o nosso palestrante com vocês, eu volto no final para a gente poder se despedir e agradecer todo mundo aí que participou do nosso bate-papo. Então, Sérgio Tadeu Diniz, seja bem-vindo, meu amigo. O pessoal aqui que está se conectando Opa, obrigado. Estamos aí. Obrigado, Wellington, pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar aí com vocês, mesmo de forma distante, de forma eletrônica. E eu estou muito feliz de poder ficar aqui com vocês um pouquinho. Nós vamos ficar aí uns minutinhos. Eu vou procurar fazer o trabalho da forma mais espontânea possível. Eu tenho notado que alguns irmãos nossos, diante do trabalho eletrônico, eles acabam mudando um pouquinho o seu comportamento, sua forma de ser, a forma de falar, e eu vou fazer muita força para ser o mais espontâneo possível. Eu vou me remeter lá à casa de vocês, vou entrar lá naquela famosa e excelente garagem que nós fazemos a prece, e vamos lá imaginar que tem todo esse público lá fazendo a prece junto com a gente, que vão estar todo esse público lá ouvindo a gente. Então, nós estamos aí falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 4 são as causas atuais das aflições. Aliás, nós estamos vivendo aí um grande drama nos últimos meses, não é? Já vamos para 120 dias e está todo mundo aí um pouco apreensivo do que vai acontecer, do que está acontecendo, o que pode acontecer. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, que nós estamos dentro de leis que são perfeitas, nós não podemos esquecer disso. E dentro dessas leis perfeitas, obviamente, nós estaremos sujeitos a ela. E estando sujeitos a ela, nós temos um executor dessas leis. E dentro dessa execução das leis, obviamente, nós temos essas sentenças que podem nos ser grafadas diante dessa ou daquela dificuldade, ou dessa ou daquela situação que podemos ter vivido nesta
nesta vida, porque nós estamos falando das causas atuais. Muito bem. E por conta disso, nós podemos lembrar que se estamos na Terra e podemos estar sujeitos a diversas leis, uma delas são essas. São as leis de ação e reação, as leis de causa e efeito, que obviamente todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Doutrina Espírita, por Allan Kardec, primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857, a obra máxima do Espiritismo, onde nós temos ali compilado, resumido, observado por Kardec, as perguntas, as 1019 perguntas e respostas, e nós temos depois o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o livro A Gênese, temos também o livro Céu e Inferno. E eu estava agora mesmo falando com uma conhecida, uma amiga nossa, da dificuldade que nós temos de conhecer a doutrina, e esquecemos daquele preceito máximo de Jesus, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei por que razão a gente foge da verdade. Eu não sei por que razão a gente se recusa a estudar, a ler, a conhecer. Eu não sei por que razão nós temos tanta dificuldade disso. Muitas pessoas, às vezes, tem um cuco tocando aqui. Eu pedi para ele parar, mas ele é teimoso. Muitas vezes a gente percebe que nós fugimos um pouquinho da realidade. Nós preferimos viver assim de uma forma entorpecida, de uma forma diferente, e esquecemos que nós somos seres reais, somos seres imortais, e que não estamos na Terra pela primeira vez, obviamente. Mas já estando aqui, desde a nossa infância até a nossa madureza, até o momento em que estamos agora, nós estamos vivendo, obviamente, algumas situações. Que é importante lembrar que nós estamos aqui para vivenciar a vida, nós não estamos aqui para fugir da vida. Quem foge da vida encontra, obviamente, a morte. E nós não estamos aqui, nesse momento, para encontrar a morte antes do termo que nos foi designado. E nós estamos aqui para vivenciar a vida. E vivenciando a vida, obviamente, nós vamos passar por dificuldades, por percalços, por problemas. Vamos imaginar subindo uma montanha, vamos imaginar iniciando a vida, vamos passar por florestas. E dentro da floresta tem coisas que nós vamos ter que aprender, às vezes através do espinetão de um espinho, ou através de um animal bravio que nós vamos ter que sair correndo, ou para atravessar um grande lume, ou um grande espaço vazio, um abismo, ou para chegarmos mais à frente, é preciso enfrentar a floresta. Se nós pararmos no meio da floresta, o que vai nos acontecer? Nós vamos ficar estagnados. E é isso que nós precisamos evitar, nós precisamos avançar. E para avançar é preciso viver, experienciar. Então, nós estamos fazendo aqui uma campanha contra o medo. Nós precisamos experienciar a vida. Nós precisamos experimentar e trabalharmos na vida, em vida, com vida. E é isso que nós precisamos entender. Agora, é claro que dentro das nossas experiências, nós causamos alguns percalços. Alguns a gente acerta, outros a gente erra. Todos nós estamos aqui buscando acertar, mesmo o nosso irmão mais, assim, diríamos assim, o menos preparado, no fundo, ele quer acertar. Ainda que seja alguma informação obtusa ou alguma ação obtusa, no fundo, ele quer acertar. Seja favorecendo alguém, seja se favorecendo, enfim, ele quer acertar. Então, como nós estamos diante das causas atuais das nossas aflições, que está lá no capítulo 5, item 4, nós vamos percebendo que existem duas espécies de virtudes, né? Ou seja, ou de vicissitudes, aliás, desculpem. Ou seja, nós temos duas fontes dos problemas das aflições. E é importante a gente distinguir uma que é atual e uma que é anterior. Então, vamos colocar o problema atual que nós estamos vivendo. O problema atual já fala, né? A nossa aflição é uma aflição atual. Isso não passa de encarnação para encarnação. Então, nós estamos vivendo uma aflição atual. Agora, me permitem dizer, eu sou talvez o que menos teria qualificação para isso, mas me permitam dizer que nós causamos isso. Como seres humanos, experimentamos ou fazemos alguma coisa, obviamente, alguma pessoa responde por isso, alguém que está atrás disso responde, porque eu não quero acreditar que Deus tenha criado um espinetão para a humanidade. Então, nós responderemos por isso. E, obviamente, em respondendo por isso, existem responsabilidades. Então, estamos hoje criando um problema para o nosso futuro, ou seja, essas pessoas que estão envolvidas com a criação deste problema tão grande que estamos vivendo no mundo, obviamente serão responsabilizadas por isso, e aí depois vão pensar assim, e agora, por que eu estou vivendo isso? É uma causa anterior à sua aflição, porque infelizmente você fez parte de um contexto impróprio, indevido, causou medo, causou morte, causou problema para as pessoas na Terra.
Bom, mas vamos voltar para as nossas causas atuais, porque é difícil ficar nelas, viu? Sempre a gente quer voltar para as causas anteriores, mas o que é recomendado são as causas atuais, não é mesmo? Bom, a gente vai remontar a isso e nós vamos reconhecer que muitas são as consequências naturais. Então, os homens caem por sua própria culpa, óbvio que a gente cai, não é? Mas aí tem um detalhe que é legal a gente saber. As únicas pessoas que erram, quem são? São aquelas pessoas que estão em algum tipo de atividade. As pessoas que estão num momento de inatividade, elas nunca erram, porque não estão agindo. Eu me lembro um caso interessante que o Chico às vezes recebia lá muitas pessoas em Uberaba, Pedro Leopoldo, e o caso era o seguinte, o Chico falava assim, mas você está aí desgastado e tudo porque o seu carro andou bastante. Agora, tem gente que está com o carro na garagem. Quem está com o carro na garagem está com o carro conservado, né? Poxa vida. E estando com o carro conservado, obviamente o carro está novo ainda, né? Mas não tem experiências, não serviu, não foi útil para ninguém. Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente saber disso, porque nós estamos na Terra e precisamos experienciar a Terra, nós precisamos viver. Vamos passar por florestas, vamos nos arranhar, vamos nos machucar, muitas vezes vamos machucar outras pessoas, mas o objetivo é nós ganharmos experiências, porque também tem uma outra coisa que é muito polêmica e que é importante nós sabermos. As experiências são sempre experiências, ruins ou boas, são sempre experiências. E existe um respeito muito grande pelo nosso Criador diante da criatura, que é a liberdade de escolha. O Criador e os benfeitores maiores não interferem na nossa liberdade de escolha. Estamos errando? Nós vamos ter que achar um caminho para sair, mas temos que achar com as próprias pernas. Eles podem nos orientar, nos dar um norte, nos dar um caminho, uma diretriz, mas nós temos que ir pelas nossas próprias pernas, não é mesmo? Então, são experiências e nós precisamos viver essas experiências. É claro que muitas vezes, na maioria das vezes sozinhos, a gente acaba encontrando uma solução, um caminho. Quando nós nos utilizamos das forças maiores da vida, porque nós também temos essa ferramenta a nosso favor, nós podemos pedir a ajuda da criação, a ajuda das coisas maiores da vida. E essa ajuda, obviamente, nos chega. É claro que nós temos que ter a sensibilidade de entender como que ela chega, não é? Bom, mas nós caímos pela nossa própria culpa. Então, quem é que nós podemos culpar pela nossa própria imprevidência? Pelo nosso orgulho, pela nossa ambição? Obviamente somos nós mesmos, não é? E outra, muitas vezes a gente também entra em ruínas pela nossa falta de perseverança, pela nossa falta de ordem, pelo nosso mal proceder, ou por não termos sabido limitar os nossos desejos, as nossas vontades. E aí vem a dor, não é? Poxa vida, nós hoje tivemos um contato com o livro do Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e lá no finalzinho do livro tem lá uma dissertação muito bonita sobre a dor. Então ele fala da dor, que a dor tem a associação com a sensação e que nós precisamos ganhar um sentimento com isso, não é? Então é importante nós entendermos que se estamos vivendo uma agrura, uma má situação, um mau momento, certamente isso se dá por nossa conta, nós é que estamos associados a isso. E é isso que nós precisamos trabalhar. Então, não adianta a gente sentar no chão que nem um bebê chorão, que muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente reclama dos nossos filhinhos pequenininhos, mas, nossa, quantas vezes a gente não faz isso, né? Deita no chão e não quer se levantar, fica esbravejando, gritando, chamando atenção, porque nós estamos vivendo um problema. E a ideia básica que nós sabemos com a doutrina espírita é a seguinte: levantamos, reajustamos os joelhos, reconjuntamos os nossos joelhos e sigamos em frente. É isso que já vem desde lá do primeiro texto, do segundo testamento do Evangelho de Jesus e chega até Kardec nessa condição. Nós temos que ter força para levantar, nós não podemos ficar caído, ficar deitado, pelo amor de Deus. Então, a ideia é essa: levantarmos para seguirmos, para caminharmos, porque quanto isso pode nos acontecer, quantos problemas a gente pode corrigir, melhorar, quantas coisas, meu Deus do céu, a gente acaba não deixando por própria imprevidência. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu aconteço. Então, é importante, eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu estou usando aqui para mim, certo? Estou usando essa sugestão. A sugestão é a seguinte: a gente precisa dar uma reviravolta aí nos nossos papéis, nos nossos arquivos. Nós temos que olhar os nossos armários, as nossas despensas. Não vamos ver se temos alguma coisa desnecessária que está nos fazendo peso,
ou dentro dos nossos papéis, se não temos alguma pendência, um documento para assinar, um documento para tirar, regularizar a casa, regularizar carro, regularizar inventários que estão parados, fechar contas em banco de inativas, nós temos que ir arrumando a nossa vida para andarmos mais leves, porque senão daqui a pouquinho surge aí uma notícia ruim no computador, o seu nome foi negativado. Poxa, mas faz 10 anos que eu não uso essa conta, alguém descobriu e fez alguma coisa que não devia. E aí a quem nós vamos culpar, meu Deus do céu, se não a nós mesmos, não é mesmo? Então, é assim, relacionar, veja lá, faz um trabalho forte para, por exemplo, sair de contas eletrônicas. Se você não usa determinada rede social, se você não usa mais determinado tipo de ofertas que fazem aí pela internet, determinadas lojas, determinadas coisas, fecha, desliga, acaba com ela, não mantém alguma coisa que não se usa, porque tudo que é parado necrosa, estraga, impossibilita e cria problemas para todos nós. Bom, então agora nós sabemos que a ruína que nós estamos vivendo não é pelos outros, não é? Mas tem pessoas que falam, meu Deus, nada dá certo para mim, meu Deus do céu, mas também você não se contenta com nada, você quer começar uma coisa nova a cada momento, a cada hora, vamos em frente, pega alguma coisa para fazer e vai em frente. Claro que você vai chegar em algum lugar, em algum caminho. Falta ordem, falta perseverança, olha o que ele fala aí nesse capítulo para a gente. Mas ele fala também das uniões desgraçadas. Ai, meu Deus do céu, se casou e não gostava da pessoa, descobriu que não gostava, sei lá. Antigamente, como é que a gente casava? O pai falava para a filha casar com fulano, ciclano, beltrano, era casamentos de interesse, ou casamentos marcados, já desde a infância. Essas loucuras que nós já fizemos na humanidade. Mas hoje, ninguém pode dizer assim, eu fui obrigado a casar. Bom, depende, né? Se tiver uma garrucha perto da gente, talvez a gente seja obrigado mesmo. Mas, na verdade, ninguém é obrigado a casar-se. Na maioria das vezes, a gente escolheu muito bem o nosso parceirinho. Mas nós escolhemos errado, porque nós estamos ali vivendo uma carência afetiva e do tipo assim, qualquer coisa serve. Sabe, você está com frio assim, você põe a meia da mãe, da irmã, e aí você fala, tem que sair na rua com essa meia horrorosa, ou estrambelhada, ou rasgada. Mas naquela hora serviu. Mas depois não vai ser uma coisa que você vai ficar, que vai ser definitivo, né? Eu não sei por que eu falei meia também, né? É porque eu acho que eu gosto de dormir de meia, dormir com o pezinho quentinho, por isso que eu falei meia. Desculpem aí a comparação esdrúxula. Mas é a gente que escolheu. Então, às vezes você vai, por exemplo, num baile, né? Estou falando baile porque eu tenho mais de 600 meses, viu? E considerem isso. Mas você vai numa festa, numa comemoração, e aí você vê lá um príncipe encantado, uma princesa maravilhosa, né? E a gente está lá com aquele copinho, ela também está com o copinho, a gente pensa assim, só bebe socialmente, e aí depois a gente vai perceber que ele só bebia socialmente de sábado e domingo, aí depois passou para sexta, passou para quinta, depois para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente fica numa situação complicada muitas vezes, e fica pensando, mas, meu Deus do céu, aonde que eu fui amarrar, não o meu sapato, né? Um termo antigo é amarrar o meu burro, não é mesmo? E aí a gente fica pensando, aonde foi que aconteceu isso? Mas, enfim, nós precisamos entender que se entramos numa fria, nós podemos ainda corrigir. Procurar construir alguma coisa com a pessoa, construir sentimentos, construir possibilidades, respeito. Essas coisas dá para construir mesmo que a gente tenha feito uma besteira, ou mesmo que a gente tenha feito alguma coisa que não se devia. Mas a outra coisa que a gente pode fazer também é orar pela pessoa, orar por nós, porque certamente, se não tivermos que ficar juntos hoje em dia, nada mais, absolutamente nada mais nos prende. Então, sejamos sinceros conosco mesmo, peçamos a Deus para que possa nos continuar orientando nesse caminho, porque a gente calculou mal, ou se ficou pensando nos interesses que a gente tinha, ou na vaidade, né? Eu lembro do meu tempo de criança, que não faz muito tempo, já falei aí 500 ou 600 meses atrás, que aí o rapaz tinha carro, né? A gente que era rapaz, queria ter um carro bonito, aí ficava lavando o carro o sábado todo para poder sair à noite aí e impressionar as moças, né? Mas aí você calculou errado o interesse, porque você só viu o carro, só viu a casca, não viu o interior do carro, que é o motorista, e o motorista muitas vezes não é aquilo que a gente esperava, não é? Então, por louca vaidade, por louco cálculo infeliz de interesses, a gente acaba errando
na diretriz do coração. Mas, mesmo assim, é válido, porque, obviamente, essa experiência a gente vai ter e certamente nós vamos acertar com mais precisão num futuro próximo, porque a gente vai saber separar o joio do trigo, vamos saber como resolver esta questão, né? Bom, mas a gente continua dizendo que existem aí algumas disputas que muitas vezes a gente podia ter evitado com um pouquinho de moderação, não é? Veja no trânsito, às vezes a gente vê. Olha, eu assisti um vídeo de defesa pessoal muito legal. O que dizia esse vídeo? Esse vídeo dizia o seguinte, ele ia mostrar pra gente o maior corajoso e a melhor forma de lidar com uma briga de trânsito. Eu fiquei lá babando para saber como é que era, que tinha que comprar alguma coisa, se tinha que pegar alguma coisa em casa. Aliás, eu cheguei até a pegar uma vez um canudo assim de papel, de plástico enrolado. Eu falei, nossa, esse canudo é forte, né? Então, vou deixar isso aqui no carro, qualquer problema. A gente tem essas ideias ainda, meu Deus do céu. Bom, mas aí eu fui ver o vídeo. O que a gente viu no vídeo? O camarada lá que é mestre em não sei o quê, em luta, defesa pessoal, aí ele mostrou o vídeo. Agora vocês vão ver quem é o maior na luta de trânsito, na briga de trânsito, o que o maior faz na luta de trânsito. Aí a gente foi ver e aí caímos numa paródia lascada. Por quê? Porque ele filmou o carro que filmou, o carro da frente parou e o que estava atrás, que estava sendo assim, os dois estavam meio que se desentendendo no trânsito, o carro da frente parou, desceu o motorista, o carro de trás pegou e passou e foi embora. Então esse é o maior herói no trânsito, é o que passa e vai e segue em frente. E eu fiquei assim, pensando, falando, meu Deus do céu, quanta coisa a gente não pode evitar, quantas dissensões, quantas disputas desnecessárias. Vejam que de vez em quando a gente vê cada coisa, as pessoas brigando no ônibus, aí você vê lá 2 rapazes, 2 moços, não raras vezes a gente vê aí no dia a dia essas brigas que não tem o menor sentido e a gente podia pensar, puxa, podia ter evitado isso não tinha necessidade, né? Então, usar um pouquinho de inteligência, um pouquinho de sentimento e evitar, o melhor que nós podemos fazer é evitar, porque depois vem aí as dificuldades. Normalmente uma briga é porque feriu o nosso orgulho, a nossa suscetibilidade, as pessoas têm muito essa questão de suscetibilidade ferida, não é? Bom, agora vai chegar onde nós precisávamos chegar, nas doenças e enfermidades. Meu Deus do céu, eles falam que essas doenças, essas enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Mas vamos pensar bem um pouquinho, vamos pensar juntos, não é? O pessoal fala para não sair, a gente fica pensando, mas eu posso sair, principalmente eu saio, tenho um convívio muito grande com pessoas na rua, meu trabalho é a coisa que eu faço, mas aí as pessoas falam, não saem, e aí abrem-se um shopping center, aí faz uma fila de 2, 3 quilômetros para entrar no shopping center. Poxa vida, mas precisa entrar no shopping center agora? Não pode esperar um pouquinho mais? Mas não dá para evitar um pouquinho essa junção de pessoas? Dá para evitar. Então a gente comete alguns excessos desnecessários. E aí a gente depois reclama que tivemos um problema, reclama que tivemos uma situação que a gente desagradável, não é? Bom, mas se você tem que ir para o olho do furacão, faça uma prece e vai. Se você é obrigado a ir, se é o seu trabalho, sei lá, você está na linha de frente na medicina, em outras coisas, como o Elton lembrou aí, os nossos irmãozinhos que fazem entregas, os nossos zeladores, os nossos porteiros, os nossos policiais, os nossos faxineiros, as pessoas que trabalham intensamente para poder sobreviver. Se você tem que ir para o olho do furacão, tem uma razão para se dizer, tem um motivo especial para isso. Então, muito cuidado, porque a gente tem diferenças. Então, a pessoa que está lutando para ganhar o seu pão e tem a pessoa que está por exagero, por excesso, por desnecessidade, que não precisava de nada disso. E então a gente depois fica pensando, mas precisava ter feito isso naquele dia, por exemplo, ou precisava ir trocar, sei lá, a película do celular, eu estou precisando trocar, estou até pensando em ir, mas preciso ir lá, trocar isso agora, né? Então a gente pode evitar um pouquinho, a gente pode se prevenir um pouquinho, claro que a gente pode. E é isso que ele fala aqui pra gente, que alguns problemas que a gente vive decorrem da gente mesmo, dos nossos excessos. Então vejam quem são o grupo de risco, a parte, os nossos irmãozinhos com uma idade um pouco mais avançada, mas aquelas pessoas que têm problemas de desequilíbrios orgânicos. E como é que nós criamos o desequilíbrio orgânico? Não, na maioria das vezes não são excessos,
Mas não vamos falar do passado, estamos falando de agora. A gente, na adolescência, na juventude, mesmo na maturidade, não cometemos excessos. Não tem aí 1 milhão de brincadeiras na internet de pessoas aí que estão secas para ir atrás de algum tipo de química, de algum tipo de coisa. Então, muitas vezes isso acontece e a gente fica perdido e depois pensa, poxa, mas eu podia ter evitado por essa ou por aquela razão. Nós estamos aqui colocando exceções à parte, porque as exceções, no meu ponto de vista, são assim. Óbvio, se a pessoa tem que passar por uma provação difícil, nós não temos como evitar. Obviamente, o plano espiritual, apesar de não ter dado causa nenhuma, segundo o meu parecer, sobre esse assunto, eles aproveitam para corrigir, para resgatar faltas, para criar possibilidades para as pessoas evoluírem. Porque o desencarne, na verdade, o objetivo do desencarne é retomar a vida, é fazer um balanço para depois voltar à vida de novo à carne. Então, as pessoas pensam, morreu, acabou, encerrou. Não, nada disso. É continuarmos vivendo. Nós fazemos parte de uma imortalidade. Nós estamos vivendo um pedacinho da nossa imortalidade aqui. Então, nós estamos aqui para continuar vivendo, óbvio. E o desencarne do corpo é óbvio para talvez vir com um corpinho mais resistente, com condições mais favoráveis para a gente fazer um balanço da nossa vida ou das nossas vidas, saber o que nós fizemos, o que podemos fazer de melhor. Então, basicamente, o desencarne é para isso. Então, é importante a gente pensar nisso e pensar com muita segurança. Existem, sim, situações difíceis. Olha, eu vou dar um dado que talvez seja um pouco absurdo, mas é assim, muitos de nós estamos com uma situação muito difícil, estamos vivendo um drama muito grande no medo, mas, na verdade, o problema aqui no Brasil não chegou a 1% da população. Está chegando agora a contágio, mas metade desses contágios, 1 milhão de pessoas, se passaram pelo problema e praticamente nem perceberam muito bem que passaram pelo problema. Algumas tiveram complicações, óbvio, né? Num acidente de automóvel, muitas vezes, tem pessoas que passam por um acidente horroroso sem se ferir. E algumas com leves batidinhas, com leves coisas, acabam tendo problemas gravíssimos, com sequela e um monte de outra coisa. Não precisa muito. A gente andando na rua, escorrega e cai. Algumas pessoas caem e se levantam dando risada. Outras pessoas vão cair, vão ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos para se recuperarem, porque fraturaram ali alguma coisa muito grave, muito difícil, muito ruim, não é? Bom, mas os espíritos pedem para a gente, interroguem friamente a consciência. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes da vida devem remontar, observar passo a passo a origem dos males. Observar por que isso aconteceu. Verifique mais de uma vez, quantas vezes, e elas vão chegar à seguinte conclusão: se eu houvesse feito deste jeito, daquele outro jeito, isso não teria me acontecido, isso não existiria para mim. Então, a gente vai vendo, vai percebendo que nós mesmos somos os artífices do nosso presente, do nosso futuro, da nossa vida. Bom, os males dessa natureza, obviamente, são notáveis e mostram para a gente que as nossas vicissitudes são menos se nós pensarmos que existem males muito maiores. Olha, existem, na verdade, durante a vida, um ou outro problema mais grave, mas a maior parte da nossa vida nós fluímos com alegria, com prazer, com dedicação. Mas, olha, nós podemos nos dedicar, nós podemos trabalhar, nós podemos melhorar, nós podemos conhecer, vejam. A gente, há 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, a gente não conhecia tanto sobre o tabaco. Hoje nós conhecemos bastante. Já não podemos buscar uma forma de evitá-lo? Já sabemos muito sobre a alimentação que não é sadia, já não podemos evitá-la? Claro, ninguém está pedindo para ser anjo aqui, mas nós podemos evitar algumas coisas que nós sabemos que podem ser ruins para o nosso corpinho, para a nossa vida, né? Então, é importante que a gente saiba também que aqui na Terra os homens podem ser punidos por algumas faltas, né? A legislação humana alcança algumas pessoas, mas alcança aquelas coisas que são mais evidentes, mais claras, mais repetitivas. Mas existem algumas coisas que a lei divina, a lei dos homens não alcança, né? Então, é importante a gente reconhecer, então, que nós podemos melhorar. Em tom de brincadeira, né? Vamos relaxar um pouquinho. Alguns meses atrás eu ficava pensando assim, chegou uma multa de trânsito, que raiva, chegou uma multa de trânsito, meu Deus do céu. Mas aí um dia eu falei assim, hoje eu vou ver
Quantas vezes eu cometo uma infração de trânsito na rua? Aí saí de manhã, quando voltei à noite, estava com a listinha na mão, fiquei até com vergonha, viu? Porque eu tinha cometido mais de 20 infrações, entre seta, parar proibido, entrar em lugar errado, fazer conversão, enfim. Ultrapassar pela direita, pela esquerda, a velocidade, tantas coisas. E aí eu fiquei pensando, nossa, graças a Deus que eu só recebi uma multa, porque, olha, se for contar nesse último mês, se for contar 10 ou 15 por dia, já são 300 faltas, e dentro de 300 faltas eu recebi uma multa, né? Então, queria agradecer, né? Porque uma multa só, eu devia ir lá no Detran, entregar a multa e beijar os pés lá dos vistores, dos guardas, dos CETs, né? Só brincadeira, tá bom? Só brincadeira. Muito bem. E aí nós também vamos vendo que ela não pode, as leis não podem atingir todas as faltas, elas atingem aquelas que trazem prejuízo à sociedade, não é? Aqueles que cometem e são prejudicados, o próprio prejuízo da própria pessoa, essa não pode ser acometida de multa, obviamente. Mas uma coisa é certa, né? Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos, Deus sabe de tudo de nós, não é? Bom, e não há nenhuma falta, por mais leve que ela seja, nenhuma infração à sua lei, que não acarrete forçosas, inevitáveis consequências, nenhuma falta, poxa vida. Então é assim, despertarmos para novas realidades, porque quanto menos faltarmos, quanto menos faltas cometermos, menos precisaremos ser açoitados. Você se lembra de criança? Vamos voltar lá para a nossa infância, é isso aí. No nosso período de infância, os nossos irmãos, eu sou filho único, né? Mas eu vejo as famílias mais numerosas, que às vezes um irmão apanhava mais do que o outro, mas se for ver, se for considerar, né, ele aprontava mais do que o outro, né? Então, o pai e a mãezinha lá estavam muito atentos e, obviamente, tinha assim a mão mais pesada naquele, que era mais aprontão, mais traquinas, né? Então, acontece mesmo que quanto menos faltas, obviamente, menos problemas a gente vai viver e vai sofrer. Muito bem, a gente sempre será punido por qualquer coisa que fizermos, então, os sofrimentos que nos são impostos, não é? Na verdade, é uma espécie de advertência, né, pelo nosso mau procedimento. Então, a gente precisa sentir essa diferença, precisamos entender que o mal é sempre aquilo que traz prejuízo para qualquer pessoa, né? Então, tem um parâmetro muito legal que eu acho que o Haroldo Dutra deu em uma de suas palestras, que ele dizia o seguinte: para a gente saber se está agindo bem ou mal, basta a gente multiplicar a nossa ação. Então, dizer assim, o que eu estou fazendo, se todo mundo fizesse, seria uma coisa boa, né? Joga um papel na rua, se todo mundo jogasse, seria uma coisa boa. Parei o carro no lugar errado, se todo mundo parasse, seria uma coisa boa. Então, dá para a gente oferir se isso é bom ou se é ruim, tá certo? Bom, mas é assim, sentir a diferença entre o bem e o mal é muito bom para o nosso futuro. E evitar toda a fonte de amargura, porque assim nós não temos mais o que reclamar, não é mesmo? E vamos confiar, porque confiando, obviamente, a gente consegue um pouco mais e um pouco melhor. E lembrando, né, que nós não estamos aqui numa vida última e definitiva, nós estamos num pedacinho da vida imortal. Claro que erramos, ou estamos errando, ou vamos errar, óbvio, mas nós estamos na vida imortal, teremos tempo para corrigir, para melhorar, para se equilibrar, para voltar aos eixos novamente, porque as leis são perfeitas, não nos esqueçamos disso. Muito bem, e aí nós vamos chegando na experiência que muitas vezes chega um pouco tarde, né? Já pensou quando a gente, no nosso caso, né, no caso de quem tem um pouquinho de cabelinho branco assim, pensar assim, poxa vida, se eu tivesse deixar de fazer alguma coisa na minha juventude, na minha adolescência, agora não estaria vivendo isso, não estaria vivendo essa dificuldade. Mas aí o tempo já passou e, com certeza, os remédios já foram, né? As forças já estão gastas, e então nós vamos ficar pensando, meu Deus do céu, o que eu posso fazer, então, agora, né? Mas nós vamos entender o seguinte, que nós perdemos o dia, mas não perdemos o trabalho, não perdemos o ano. E aí nós vamos voltar para nós mesmos e vamos perceber que o sol nasce todos os dias e que nós vamos ter a oportunidade de corrigir, de reparar o nosso tempo perdido. Porque depois do túmulo, obviamente, nós temos a vida verdadeira, né? E a vida verdadeira vai nos apresentar um relatório, e dentro desse relatório nós vamos continuar trabalhando para fazermos o melhor. Então, basicamente é isso que está no capítulo 5, não é? O capítulo 5 é o item 4 e 5,
que é as causas atuais das aflições. O Hélito está quase aí, quase aparecendo na tela, que ele falou que eu tinha um máximo de 30 minutos, já passei 5 minutos, olha só. Mas, basicamente, é isso. Dá para terminar com uma poesia, Wellington? Claro que dá. Eu estava esperando a poesia. Essa é a tua... A gente sempre aprende com... A gente sempre aprende sobre trânsito e as poesias são lindas. Então eu aguardo os exemplos do trânsito e aguardo as poesias. Eu sempre falo de trânsito, estou ficando repetitivo, então. Isso aí é um problema que eu preciso corrigir, viu? É o tal do DNA, né, que eles falam, né? Mas a gente tem algumas poesias que são muito legais, muito bacanas. Tem da Alta de Souza, da Maria Dolores, né? Então, escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muitos males, muitos dissabores. E a Alta de Souza vai dizendo para a gente que nós precisamos estar fortes no nosso caminho. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Então é isso aí, minha gente, força, vamos vivenciar a vida. Erramos, levantamos, acertamos, continuemos. Chega, né? Meu Deus do céu. Muito bem, Sérgio. Obrigado aí pela excelente palestra. E quando eu falo que eu gosto dos exemplos que você traz do trânsito, porque são exemplos que a gente consegue entender de uma maneira muito clara, né? Quem não passa por esses problemas todos os dias, quem não vivencia esses problemas todos os dias, e aí você tem, né, esse dom de trazer aí um conhecimento doutrinário para aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Eu fiquei aqui lembrando da sua fala, né? Quantas faltas a gente comete ao longo do dia se a gente fosse anotar tudo que a gente faz de errado no trânsito, por exemplo, e quantas dessas faltas acabam sendo penalizadas, punidas de alguma maneira, né? Se a gente fosse punido por tudo que a gente faz de errado ao longo do dia, pensou alguma coisa, falou alguma coisa, né? A gente estaria aí numa situação bem complicada. Obrigado mesmo por trazer esses ensinamentos tão perto da gente, tá? Muito obrigado, eu que agradeço. Então vamos lá, então. Pessoas, obrigado aí a todos que se conectaram conosco. Nosso muito boa noite. Em nome do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, vamos então elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade, por todo o aprendizado, que possamos colocar em prática muitas das coisas que foram ouvidas na noite de hoje. Eu digo que a verdadeira palestra começa quando a gente internaliza aquilo que foi transmitido e começamos a vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus na nossa vida. Vamos pedindo por todos os nossos familiares, por todos os doentes, por todos os necessitados, por todos os moradores em situação de rua, por todas as pessoas que não têm onde dormir, não têm onde morar, pelas pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nos abrigos, nos hospitais, nos presídios e por todas as pessoas que estão na nossa casa. Pedindo a proteção divina, encerramos os trabalhos desta noite, agradecendo mais uma vez a todos pela presença e pela participação. Um abençoado final de semana. Até a próxima sexta-feira, com a graça de Deus. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoas. Muito obrigado aí pelo prestígio. Muito obrigado.